No experimento online, a gente deu 5 perguntas. E também a gente colocou uma pergunta experimental no estudo eleitoral brasileiro de painel, em 2010, que eu fiz com o Lúcio Renault, da Universidade de Brasília, o Zuko e o Barry Ames, da Pittsburgh. Então a gente fez um survey de painel e numa rodada do painel a gente colocou um experimento uma pergunta experimental. Metade das pessoas receberam o controle e metade receberam o tratamento. E era a mesma pergunta, foi uma pergunta sobre financiamento do setor privado, pelo governo. Então é igual a isso aqui. Então você tem os resultados para 6 perguntas na realidade, porque a gente queria fazer uma comparação do survey online e o survey presidencial, na eleição presidencial. Isso tem a ver com sua pergunta, porque tem os efeitos aqui, que isto é uma amostra representativa e aleatória, né? E a distribuição do controle e do tratamento também aleatória dentro do survey. Não? Então, aqui tem um efeito enorme, né? Para o PSDB, mas é enorme com também é enorme, porque no eleitorado brasileiro tem pouco tucano. Então, isso eu não confio muito no resultado por causa do pequeno número de respondentes no survey que se auto-identificam como tucano. Mas tem muito mais petista e aqui tem um efeito significante e positivo. Quer dizer que cada bolinha que está separada da linha aqui de zero, do efeito de zero, cada bolinha que tem uma separação entre a bolinha e a margem de erro, e essa linha aqui, o efeito do tratamento de mostrar a sigla do PT dentro da pergunta em comparação com a mesma pergunta sem a sigla na pergunta, diz que a pessoa vai concordar mais com a posição do PT. Se não, nesse caso, por exemplo, o efeito positivo não tem a separação, quer dizer, o resultado não é significante estatisticamente. Então, a pergunta com a sigla do PT dentro da pergunta não muda a opinião do eleitor. Então, em 1, 2, 3 dos 5 ou 4 das 6 perguntas, a gente teve um efeito positivo da sigla do PT. E para o PSDB, a gente só teve umas 2, né? Uma em 5 ou 2 em 6, o efeito do PSDB. Sim? Não, é porque a comparabilidade deveria ser entre A3 e A3 de baixo, né? Ou seja, você quer checar a validade externa do seu experimento comparando perguntas similares ou o mais parecido possível. Aí tem e o 3, exatamente. E outro dia que eu enxergo também, quando você fala que você não acredita muito naquela bola preta dessa última, ela me parece tão longe, ou mais longe do zero, levando em conta já o intervalo de confiança, do que a bolinha branca do PT. Então eu diria que, talvez usando esse survey, eu diria que as pessoas são mais fortemente PSDBistas do que petistas. Mas enfim. Bom, a gente chegou a uma conclusão diferente. Está mais longe do zero, né? De todas as bolinhas, deve estar mais longe do zero. Essa intervalo de confiança. Isso. E o número de respondentes está já incorporado no seu intervalo de confiança. Então, a não ser que você não acredite na distribuição que você está usando. Não sei quão pequena é a sua amostra, mas você pode argumentar que esse intervalo de confiança é uma aproximação ruim para a verdadeira distribuição dos dados. A gente pode... A resposta a essa pergunta tem a ver com esse gráfico aqui. Os efeitos diminuem, assim, tem um efeito mais ou menos linear. Os efeitos do tratamento diminuem com o grau de concordância natural com a posição do seu partido. Quer dizer, aqui, na primeira pergunta, na segunda pergunta, mais ou menos 90% das pessoas concordam com a posição do partido na situação do controle. Então, se 90% das pessoas concordam com a posição do partido na situação de controle,
na situação de controle, é quase impossível observar qualquer efeito do tratamento. 90% está muito difícil de tirar qualquer efeito do tratamento. Então, aqui a primeira, a segunda pergunta, a quarta pergunta, pouca gente concorda com a posição do seu próprio partido na situação do controle. Então, eu vou voltar para cá, é 1 e 2. Né? É interessante que, mesmo os tucanos não concordam com a posição do seu partido, mas a sigla não tem nenhum efeito. Mas para o PT, tem um efeito grande. Então, isso eu acho interessante. Principalmente essa pergunta sobre o salário mínimo, que a gente sabe que as posições são invertidas, porque o PT defendeu o valor menor e o PSDB defendeu. Na verdade, isso tem muito a ver com sua pergunta sobre a validade externa. Né? No mundo real, o PSDB defendeu um valor de 550, o PT defendeu um valor de 500 na época. Mas as pessoas chegam e dizem, como que é? Né? Então, quando a gente coloca no tratamento, o PT defende 550, então o petista ele vai na direção que o PT defende, mas o tucano não. Então eu acho que eu vou ficar nessa, né? Na validade externa, essa pergunta é muito boa para a gente, porque correspondeu a uma situação verdadeira na política brasileira. As outras eram perguntas que a gente criou só para examinar o efeito do tratamento. A gente escolheu perguntas mais ou menos escuras, né? meio técnicos, né? Que as pessoas que não são... É demais até. Venezuela e Mercosul, né? Não, mas isso é importante para avaliar o efeito do tratamento. O mais escuro, a pergunta é melhor, né? Pode ser. Mas a pessoa escolhe PT defende isso, então eu vou para lá. Se eu sou petista, eu vou onde o PT vai, né? É o raciocínio que a gente faz, ou que a literatura faz sobre o efeito do... O resultado não é tão... Aqui não, mas... Um pouquinho, isso mesmo. Pula um pouquinho. Estranho isso. Eu vou te perguntar só uma curiosidade. Nesse seu experimento no Facebook, você manteve aquelas perguntas sobre conhecimento? Quase. Então você perguntou quantos estados o Brasil tinha e tudo mais. É que isso num clique o cara descobre no Google. É que a gente, como lá na outra pergunta, a gente trocou o lugar das perguntas para ver, tem um efeito, quando a gente coloca essas perguntas de informação política, primeira coisa, ou no último lugar, ou no meio, a gente tentou melhorar a estrutura do survey, por variar a localidade, a localização, né, das perguntas, a ordem das perguntas. Agora o Google resolve as perguntas. Exatamente. Esses questionários online, você pode acessar o Wikipedia e descobrir quantos estados do país tem. Ok. Agora eu entendi. Para avaliar o que a gente fez, o que permite, quando você faz online, você tem a hora, o minuto e o segundo, e o milissegundo, quando o cara começou a fazer o survey. E, ao terminar, você pode medir. Na média, uma pessoa levou 7 minutos a fazer o nosso survey. E a gente jogou fora as pessoas que demoraram 3 horas. O que acontece? Uma pessoa liga o telefone, a pessoa esquece, não vai comer alguma coisa, assiste televisão, briga com o namorado, nem sei. Mas a gente jogou, acho que é 2 standard deviations away, 2 desvios padrões, diz assim. A gente jogou fora, então não fez diferença. Só voltando a essa pergunta do government financing. Aqui parece que era diferente as duas. No questionário tradicional, você só tinha some e others, e depois PT, PSDB. Sim, no survey, no BEPS, aqui a gente teve só o controle e o tratamento. Aqui a gente estava tentando medir 3 situações de tratamento. Um que colocava era assim, eu vou voltar para cá para mostrar. O vermelhinho do controle. Verde é o primeiro tratamento.
e assim em diante. Né? Mas o que a gente descobriu é que não existia diferenças, não deu nada realmente diferente aqui. Por exemplo, em nenhuma situação a gente não descobria nenhuma diferença significante entre as 3 condições de tratamento. Então a gente resolveu juntar todas as condições de tratamento e mostrar assim. Então a gente estava tentando investigar essas hipóteses assim que eu nem falei. Porque a gente pensava, vamos ver um efeito, quando a gente menciona só o PT, você que é petista, você vai para o lado do PT. E se a gente aí mostra a sigla do PSDB, você não vai ligar e não vai fazer diferença. Ou, sim, vai fazer diferença, que você detesta o PSDB, então vai para o lado do PT. Não fez nenhuma diferença. Então a gente juntou tudo. Assim. Não. Assim? Entendeu? Que vem? Bom, tem mais um slide que a gente tentou investigar o efeito para o PMDB. E porque a gente teve número suficiente de pessoas que se dizem PMDBistas. No Facebook? No Facebook e do PV. Divertido, né? E do PV. Exatamente. E do PV, que é interessante, que o PV tem muito jovem que se diz, na época, uma afinidade, que tem uma afinidade com o PV. Né? E o interessante é que a gente achou um resultado significante aqui e aqui, mas em direções opostas. Então eu acho interessante. Isso é ser PMDB. Exatamente, não tem consistência nenhuma. Também, para o PV, aqui vai para um efeito negativo, aqui vai para um efeito positivo, não significante, mas... Ser PMDBista é contra todo o raciocínio econômico do voto, todas essas coisas. Quando o Sérgio Boy depois dessa, não adianta nada, inconsistência de preferências Então, só para terminar, porque eu acho que a minha cota de palavras em português está acabando. O que a gente achou? A gente acha que tem um resultado consistente de validade interna, que eu acho que o resultado dá uma validade interna, dizendo, olha, a gente pode gerir um efeito da sigla do PT e um pouco menos do PSDB, mas também a gente gerou um efeito do PSDB, da sigla do PSDB, na cabeça do eleitor. Então, quer dizer que, para mim, o petismo ainda tem um peso importante nas eleições brasileiras. E a sigla partidária do PT tem um peso importante. Não é somente um lulismo, não é somente o efeito do governo, porque isso não tem nada a ver com ser governo ou ser oposição. Não tem nada a ver com Lula também. Eu até posso mostrar outras slides, se tiver mais perguntas sobre esse efeito Lula ou efeito PT. Vocês não mediram endogenia de preferências nisso? This is where you get the problem. You start asking these questions about Agora não tem que provocar. Cadê o... Peraí. Eu vou achar. É difícil separar, né? Não, isso que eu estou pensando. Where is my... A gente fez é isso mesmo, acho que é isso. Eu acho que isso é interessante. Esses resultados vêm do BEPS, do estudo pariano. Então, o variável dependente é a identificação partidária pelo PT. E outra pergunta no survey é: você recebeu o Bolsa Família? Alguém na sua família recebeu benefícios da Bolsa Família ou não? E A outra é a aprovação do se você gosta do Lula ou não. Pô, mas... Então, a gente achou nenhum efeito da Bolsa Família, mas a gente achou um efeito importante do Lula sobre a identificação com o PT. Mas o que a gente argumenta é que é lógico
que uma pessoa que gosta de Lula vai também gostar do PT. Mas o inverso, não, é o inverso que é lógico. Uma pessoa que gosta do PT vai gostar do Lula. Né? Mas o inverso nem sempre é verdade. Tem muita mais gente que é lulista do que petista. Então, para nós a questão mais interessante é por que as pessoas que gostam do Lula não gostam do PT. Eu acho que nem ligam para o PT. Não é que não gostam do PT, mas não sabem o que o PT é, na realidade. Essas pessoas, principalmente de classe D, CDE, conhecem o Lula, mas não tenham ouvido falar do PT, talvez. E eu estou aqui uma semana fazendo entrevistas, eu falei com o Luiz Dulce, falei com a Clara Ante, petistas históricas, né? E todo mundo fala a mesma coisa. O grande desafio do PT é alcançar essas pessoas. O Lula fez transformar o petismo em lulismo. Exatamente, que o Lula fez um grande trabalho, né? a conseguir o PT chegar na cabeça dos eleitores com menos informação política, voltando a esse assunto mesmo. Que eles, eu vejo, o Lula me deu, Bolsa Família, o Lula me deu minha casa, minha vida, qualquer benefício do governo, né? Mas não faz diferença para essa questão da identidade partidária. Eu acho muito interessante a questão das bases do petismo, as bases do lulismo. Para mim, o lulismo é governismo. E o Brasil está crescendo, por que não gostar do Lula? Foi ele que fez a pessoa, né? Mas o petismo é outra coisa.